brasileiros e brasileiras de todas as cores, brasileiros e brasileiros não racistas e antirracistas. No nosso vídeo passado, eu falei de como a Palmares está sendo tomada de assalto por um governo inapto que quer implantar no Brasil regimes distantes de nossa realidade. E me pediram para falar sobre a cultura afro espalhada por todos os estados da federação. E eu dividi o Brasil nas suas 5 regiões, a começar pelo Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, que cedeu à sua história o primeiro governador negro, Alceu Colares, pelo PDT. E aqui vai homenagem a esse partido, que foi o primeiro partido a adotar em suas fileiras o movimento negro. Ok? O Rio Grande do Sul da charqueada, que foi levada por cearenses livres para implantar no Rio Grande do Sul a bela charqueada na região de Pelotas. Negros que saíram de vários estados para lutar na Revolução Farroupilha. O Rio Grande do Sul dos seus quilombos, dos seus terreiros. E por falar em terreiros, nós temos grandes terreiros no Rio Grande do Sul. Em termos proporcionais, é o maior número de terreiros do Brasil. Tá? O Rio Grande do Sul, dos clubes negros, que a Palmares tem um trabalho com o IFAM sobre os clubes negros do Brasil, e tivemos a grata surpresa que o Rio Grande do Sul é o maior número de clubes negros do Brasil. O Rio Grande do Sul, que tem uma minoria afro-brasileira, mas que tem toda a força de preservar a nossa cultura. Parabéns a todos os negros do Rio Grande do Sul. Continue a luta. Saindo do Rio Grande do Sul, eu vou ao Paraná. Paraná, do negro alto, forte, como diria Caetano, só faltou brinco de olho, de ouro na orelha, o negão Adegmar, que pra gente é candeeiro, que ilumina todos que estão ao seu redor. Candeeiro está liderando no Paraná, em Curitiba, um movimento forte de manifestações populares contra o racismo que quer se instalar como regime de governo no Brasil. Mas nós não vamos deixar. O Paraná, dos quilombos tratados como regiões geográficas e com estudos belíssimos sobre a vocação econômica de cada quilombo, que você mesmo, Adegmar, me presenteou com um volume magnífico. Paraná da Capoeira, do Maculelê, temos todas as manifestações culturais. A Palmares, ela foi feita para isso, para defender a cultura afro em todos os estados brasileiros. Saindo do Paraná, eu me deparo com Santa Catarina. E todos pensam que Santa Catarina só tem italiano e alemão. Lá está a nossa presença, com nossa capoeira, com nosso maculelê. Santa Catarina, que tem até festival da cultura afro-brasileira, do samba, das comunidades quilombolas, do ensino da África nas escolas. Essa é a região sul. E que lutamos para que a cultura afro seja respeitada. E precisamos da Palmares para cada vez mais empoderar o povo negro dessas regiões. Saindo da região sul, eu me deparo com as montanhas da região sudeste. E por falar em montanhas, eu chego às Minas Gerais. E as montanhas das Minas Gerais não foi suficiente para isolar o nosso povo. O nosso povo se uniu mais.
Minas Gerais dos congados, do Moçambique, de uma cultura afro pungente. Essa é a Minas Gerais. Minas Gerais dos seus Congos e Moçambiques. E aqui vai um abraço especial para o meu capitão do Moçambique, Sinfrônio, lá em Uberaba. E Sinfrônio é presidente da Câmara Brasil-África de Agricultura, Pecuária e Irrigação, reunindo todos os países da África e o Brasil. Uberaba, com seu ex-prefeito Wagner Nascimento, que de lá saiu a carta de Uberaba para a fundação da atual Fundação Cultural Palmares, que consolidou em 1988. Uberaba, de Dona Conceição Leão. Uberaba, do seu Ronaldo Reis. Uberaba, de Dona Efigênia de Rui Costa. Uberaba, que foi determinante para o processo de consolidação do movimento negro do Brasil, de quilombos espalhados por todo o seu território, dos quilombos do Vale de Jequitinhonha, que já ganhou vários prêmios consecutivos sobre a sua cultura forte. Saindo de Uberaba, eu vou a Ouro Preto. Ouro Preto, que mostrou ao Brasil, toda a região ali de Ouro Preto, que mostrou para o Brasil grandes tecnologias da mineração. Tecnologias da mineração. Vai em Ouro Preto que você vai entender quanto esse povo africano trouxe de tecnologia para explorar ouro e diamantes, prata, naquelas localidades. Ouro Preto, do negro altivo, inteligente, intelectualizado. Aqui vai meu abraço especial para você, Sidneia, doutora Sidneia, grande professora de História. Vai um abraço especial para você, Dudu Veloso, doutor Dudu Veloso, grande professor, cuida da mina do Veloso, do poeta e filósofo Douglas Aparecido, daquele que eu também fiquei muito amigo em Ouro Preto, Zaqueu. Você é um digno representante da defesa da cultura afro-brasileira. Você é daqueles que eu digo, brancos, não racista e antirracista. Continue o seu trabalho, meu nobre amigo. Essa é Ouro Preto. Essas são todas as culturas tecnológicas que nós trouxemos para o Brasil. Tá? Saindo das Minas Gerais, eu me deparo com a também cheia de montanhas Rio de Janeiro. Rio de Janeiro dos campos dos Goitacazes, que abrigava o maior número de engenhos no Brasil, colônia. De Cabo Frio. De Paraty, que é um quilombo a céu aberto, e é patrimônio cultural da humanidade. O Rio de Janeiro do Congo, o Rio de Janeiro de você, Ronaldo, lá em Paraty. Tá? O Rio de Janeiro nos deu o jongo, uma dança maravilhosa. No Rio de Janeiro, ecoar os tambores do recôncavo da Bahia com Tia Ciata quando muda para o Rio, e ali na região da pequena África, da Pedra do Sal, do Cais do Valongo, eles habitam, e ali surge o samba do Partido Alto do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro de grandes lutadores, Abdias do Nascimento, Januário Garcia, o gênio Altair Veloso, um gênio, ok? O Rio de Janeiro das escolas de samba, que traz tantos temas para a gente refletir. Todos têm uma escola de samba do seu coração. Eu tenho a minha, a velha Mangueira de Cartola, e a velha Mangueira sua, amiga Nilcemar, querem destruir o nosso IFAM
mas nós não vamos deixar. Nós vamos lutar para manter o nosso IFAM vivo e pujante. O Rio de Janeiro do Instituto Pretos Novos, que faz um trabalho maravilhoso. O Rio de Janeiro da capoeira. O Rio de Janeiro do samba, tombado pelo IFAM. O Rio de Janeiro do cais do Falongo, tombado pelo IFAM. O Rio de Janeiro tombado em todo o seu sítio histórico pelo IFAM. E quer destruir o IFAM. Saindo do Rio de Janeiro, eu chego a São Paulo. E chegando a São Paulo, eu me deparo com o Museu da Cultura Afro-Brasileira. Eu me deparo com o samba, com os quilombos. Eu me deparo com o Museu do Candomblé. Eu me deparo com os territórios quilombolas que produzem. Territórios quilombolas que produzem doces dos nossos terreiros. E, inclusive, o deputado Vicentinho apresentou a emenda Palmares para mapear os terreiros de Candomblé de São Paulo. Esse é o Brasil. Esta é a nossa cultura, que precisa ser respeitada nesse Brasil diverso. Saindo de São Paulo, eu chego ao Espírito Santo. O Espírito Santo, com seus quilombos, eu conheci e visitei quilombos no Espírito Santo, irrigados. O quilombo Espírito Santo, lá em São Mateus. Cariacica, com a sua história afro nas escolas. Serra, com sua história afro nas escolas. Serra do Monumento aos Queimados. Isso merece um outro vídeo só para falar dessa história, que é uma história muito interessante. O Espírito Santo de monumento afro na porta da Assembleia Legislativa do Estado do Jongo. Também aí eu construí muitos amigos. O ex-governador Paulo Artung, o vice César Konak, Rui, que era o seu chefe de gabinete, minhas amigas Yara, pai Vanderlei, Fernanda, construí grandes amigos. Aí eu fui recebido de braços abertos por este povo maravilhoso. Saindo do Sudeste, eu me deparo com o Nordeste. E o Nordeste começando a partir de Salvador, como dizia Ivanildo Villanova em sua bela canção na década de 80, o Nordeste ficar independente. E começando a partir de Salvador, eu me deparo com Ilhéaí, eu me deparo com o Olodum, com o cortejo afro, eu me deparo com o Muzenza, eu me deparo com os filhos de Gandhi, eu me deparo com o samba de roda do Recôncavo da Bahia, eu me deparo com o ofício da Baiana de Acarajé, que também é registrado pelo IFAM. Eu me deparo com a lavagem do Bonfim, que é diversa por sua própria natureza. Esta é a Bahia. A Bahia de grandes vultos, de grandes rebeliões, como a Revolução dos Malês. Essa é a Bahia. A Bahia do Negro, forte e altivo, que respeita a sua ancestralidade. Saindo da Bahia, eu me deparo com Sergipe. Sergipe da cultura afro também forte e pungente. Sergipe do samba de coco, da puxada de rede. Tá vendo? Todos os estados têm a cultura afro na sua essência, seja na cultura, na religiosidade, nas comunidades quilombolas onde preservamos a nossa cultura. Saindo de Sergipe, que tem a segunda cidade mais antiga da Bahia, que é São Cristóvão, saindo de Sergipe, eu chego na nossa Alagoas. A nossa Alagoas que tem o maior patrimônio da cultura afro-brasileira, que é a Serra da Barriga,
onde se abrigou a nação palmarina, onde se abrigou a luta de Gangazumba, a luta de Zumbi dos Palmares. Foi lá, em Alagoas. Em Alagoas, nós nos deparamos com o samba de coco. Tivemos momentos tristes na história de Alagoas, como a quebra de Xangô, realizada pelo governo do estado. E essa quebra de Xangô foi a destruição de todos os terreiros de Alagoas. Mas nós nos reerguemos e os tambores estão lá ecoando. Essa é a cultura afro. Lá que abriga uma das maiores feiras de quilombolas no período do 20 de novembro, que a Palmares hoje diz que não vai mais comemorar o 20 de novembro. Se não te comemorar, nós os arrancamos de lá e a gente comemora por nossa conta. Saindo de Alagoas, eu vou a Pernambuco. Alagoas, no século XVII, não era ainda um estado formado, pertencia à capitania de Pernambuco, ao estado de Pernambuco. E Alagoas, que era conhecido como a cerca real dos macacos. E Pernambuco não perdeu a sua tradição de fé, de cultura popular. Frevo que é tombado, os terreiros, as comunidades quilombolas, o maracatu, a bela festa percussionista que existe. Esta é a força da cultura afro presente em todos os estados. Eu vou ao Piauí, o Piauí que tem uma das maiores manifestações culturais da cultura afro no Brasil, que é a caminhada da ponte da estiada com todas as mães de santo, todos os quilombolas, todos os negros e negras marchando para finalizar o evento numa ponte chamada Ponte Estiada. Essa festa se realiza em agosto. É uma festa maravilhosa. Aí também eu fiz grandes amigos que nos deu muito apoio. O governador do estado, o prefeito de Teresina, meu amigo do coração, o pai Rondinelli e Rutineia. Aqui vai meu abraço especial para vocês e para todos esse povo do Piauí. O Piauí da Cajuína, o Piauí de Torquato Neto, como Caetano cantou, Cajuína, Teresina. Este é o Brasil, senhor presidente da Palmares. Eu saindo do Piauí, eu chego ao Ceará. O Ceará, que segundo a história, foi o primeiro estado brasileiro a promover a sua abolição. O Ceará também das comunidades quilombolas que constrói um grande pensamento, Cláudia Quilombola, que tem estudos maravilhosos. Não deixamos morrer aí a nossa cultura afro, o samba, tudo nós temos aí. Os terreiros, como você se atreve a dizer que não vai ter R$1 para a cultura afro? No Maranhão, o Maranhão do reggae, o Maranhão que trouxe para o Brasil os negros que também foram fazer a colheita do algodão nos Estados Unidos, deu origem ao jazz. O Maranhão também recebeu esse pessoal. E o Maranhão, de uma cidade chamada Codó, que tem o maior número de terreiros do Brasil, o Maranhão, com a maior comunidade quilombola urbana do Brasil, comunidade Tiradentes, gigante. No Maranhão, terra do Preto Cosme, que é tão herói como
tantos outros heróis no Brasil. O Maranhão abriga uma população afro imensa e também empoderada na cultura afro-brasileira. O Maranhão, né, que tem a cidade, em termos proporcionais, com o maior número de negros do Brasil. Esse é o Maranhão. Esse é o Brasil da cultura afro. O Rio Grande do Norte, com seus ventos, com sua mudança de ventos, que a gente diz que é o cotovelo do Brasil, o Rio Grande do Norte comemora e tem procissão no dia 2 de fevereiro para Iemanjá. O Rio Grande do Norte, das grandes comunidades quilombolas, das feiras quilombolas, dos terreiros. Estamos espalhados no Brasil inteiro. Saindo do Rio Grande do Norte, eu vou até a Paraíba. E aqui vai meu abraço especial à Mãe Tuca, a Paraíba que realiza grandes eventos para empoderar o povo negro. Mãe Tuca, já se diz, né? É uma cidade, é um estado cheio de terreiros. É um estado cheio de comunidades quilombolas. Então nós estamos espalhados pelo Brasil inteiro. Não adianta você xingar uma mãe de santo que no Brasil tem milhares, milhões. Ok? Saindo da região Nordeste, eu adentro as florestas do Norte. E adentrando as florestas do Norte, eu me deparo com Tocantins, que tem uma comunidade chamada Jalapão, que é turística, e foi até cenário de novela da Globo. Com sua mineração, eu também trouxe grandes negros para implantar a mineração naquele estado. Este é o Brasil. No Tocantins, eu também fiz grandes amigos. E aqui vai um abraço especial para todos eles, em especial para o deputado Vicentinho Alves, que tanto defende a causa afro-brasileira. Saindo do Tocantins, eu chego ao Pará, com seu carimbó, com suas comunidades quilombolas dentro da floresta amazônica. Que eu tive a felicidade de visitar algumas e em companhia de você, Isabela Jatene, quando a gente foi titular terras quilombolas que eram do Estado e o Estado titulou. O Pará da culinária africana maravilhosa. O Paraná da cultura indígena. O Pará da cultura indígena. Nós precisamos cada vez mais fortalecer isto. Aí também eu fiz grandes amigos, que muito ajudou a Fundação Palmares para levar a nossa força para as comunidades quilombolas, empoderá-las. O Pará de comunidades quilombolas que convivem com áreas de preservação e de conservação biológica em um trabalho maravilhoso feito pela Fundação Cultural Palmares. Na época, a nossa grande diretora, Carol, junto com outros servidores, trabalharam com o IFAM e o INCRA para instalar e manter esse povo nas comunidades quilombolas, criando regras de resistência. Este é o Pará. Saindo do Pará, eu chego ao Amapá. O Amapá de 3 viradas culturais afro-brasileiras. O Pará, o Amapá, das grandes festas populares. Do Mar Abaixo, são mais de 300 grupos de Mar Abaixo. Da festa de Mazargão, entre mouros e cristãos.
uma cultura formidável, uma culinária formidável. Aí eu tenho o primeiro quilombo titulado pela Palmares, que é o belo quilombo de Curiaú, com seus mais de 3.600 hectares. Este é o Brasil. Aí também eu fiz grandes amigos. Você, deputado Marcos Reater, que foi o autor das 3 emendas que deu a Palmares para a gente fazer a virada cultural afro. E a virada cultural afro não era só festa. Tínhamos capacitação. Capacitação em música, capacitação em elaboração de projetos, capacitação de professores. Não era só festa. Fiz amigos como você, ex-deputado Cabo Sul, que também apresentou grandes emendas a Palmares. Do meu amigo, o governador atual, que deu todo o apoio, incluiu a virada cultural afro como no calendário do Amapá, Valdez Góes. Que Deus ajude você a sanar essa pandemia que assola o seu estado e que você, eu sei, que é lutador da cultura afro-brasileira. O senhor luta com todas as suas forças para tal. Toda a Amazônia legal é negra e indígena. Nessa Amazônia legal eu construí grandes amigos, como você, Núbia Quilombola aí do Amapá, como você, Paulo Axé, que também coordena com muito amor a cultura afro na Amazônia legal. Este é o nosso Brasil. O Brasil de Roraima, o Brasil de Rondônia, o Brasil do Acre, todos preservam com muito amor a cultura afro-brasileira. Saindo da região norte e suas florestas, eu chego ao Cerrado do Brasil e à região do Pantanal, os 2 biomas da região centro-oeste. E lá na região centro-oeste eu me deparo com Brasília. Brasília, você é múltipla. Você é diversa nos seus sotaques. E todo o estado, todo o país diverso nos seus sotaques não tolera ditadores de meia tigela. Nova York, São Paulo, não suportamos ditadores. E você tem que ser igual, Brasília. Você tem que respeitar todos os naipes, todas as formas de expressão. E aí nós fizemos um mapeamento dos terreiros de Brasília. E nesse mapeamento dos terreiros, com a emenda, diga-se, com a emenda da deputada do PT, Érica Cocai, que o presidente atual disse nos seus vídeos vazados que não aceitaria a emenda dessa gente. Eu aceitava. Eu aceitava. E que trabalho maravilhoso foi feito, deputada Érica Cocai, com sua presença permanente. Ok? E nós fizemos um mapeamento e descobrimos que Brasília tinha mais de 330 terreiros. E isso está catalogado no livro maravilhoso, coordenado pela UNB e pelo professor Rafael Sanzio. Aqui vai o meu grande abraço e a minha gratidão ao professor Rafael Sanzio. Essa é Brasília. Que seu entorno é cercado de terreiros e de comunidades quilombolas. Brasília tem mais terreiros do que igrejas de todas as denominações. Respeite a cultura afro. Adentrando ao estado de Goiás, me deparo com sua quintura, mas também essa quintura reflete no calor humano que eu fui recebido nesse estado. Goiás da Sussa, do Vão do Moleque, do Vão de Almas, da comunidade quilombola dos Calungas, que é a maior comunidade do mundo, com seus 256 mil hectares. E essa comunidade quilombola fica dentro de uma área turística chamada Chapada dos Veadeiros, com suas grandes cachoeiras
Infelizmente, eu só conhecia de Santa Bárbara. Grandes festas do povo negro. Tá vendo? Como nós somos fortes. O Quilombo dos Calungas é tão forte que abriga 3 municípios: Teresina, Monte Alegre e Cavalcante. Todos comunidades quilombolas. Os negros aí foram parar também por causa da mineração. Tanto que em Goiás tem muitas cidades com nome de metal, né? Cristalina, Niquelândia. Os negros foram para aí pela mineração. Né? E nós precisamos mostrar a esse Brasil diverso essa força. Aí eu fiz grandes amigos, como os quilombolas, Lucilene, Marta Ivone, né? Todos lideranças quilombolas desse estado maravilhoso. Né? Fiz grandes amigos como a deputada Leda Borges, que levou tantas condições para que os quilombolas vivessem cada vez melhor. Fiquei encantado com a Sussa e sua dança encantadora. Este é o Brasil, esta é a região centro-oeste. Entregamos mais de 280 casas lá em Uruaçu, sob a sua liderança, Sandra. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil que leva a cada dia cultura para cada rincão desse país. Percorri o Brasil de norte a sul. Adentrei até o Pantanal. Fui no Mato Grosso do Sul. E lá vi que a cultura afro é forte, é pungente. Lá, que todos brasileiros talvez não percebam, lá temos escolas de samba. Lá nós temos o samba. Fiz grandes amigos no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E isso vai permanecer por toda a vida, porque o que nos une é a nossa tradição afro-brasileira. O que nos une, né, é a nossa belíssima tradição. O Mato Grosso da Mãe Preta, que tem uma estátua em plena praça pública, em frente à universidade, que amamentou tantos os filhos dos brancos. Esse é o nosso poder. Percorri todo esse Brasil e descobri o quanto ele é diverso. Respeitamos a cultura de todos. Respeitamos a religiosidade de todos, mas respeite a nossa. Essa diversidade não cabe em uma ditadura. Essa diversidade não cabe na falta de respeito que presenciamos atualmente no Brasil. Vamos nos levantar e gritar aos 4 cantos do mundo. E como diz a deputada Érica Cocai, epa, seu moço, me respeite. Pise devagar em meu solo, porque o meu solo construiu a riqueza dessa nação. Vamos gritar bem alto que somos 54% da população. Vamos gritar bem alto que não aceitamos esse atual presidente da Palmares que quer matar a cultura afro, mas não vai conseguir. Não conseguiram mesmo a gente subjugados, escravizados, eles não conseguiram. E vai conseguir agora a gente livre para se manifestar e gritar ao mundo que o Brasil é africano. Embora as elites não queiram, nós vamos continuar lutando. E para terminar, eu vou dizer a vocês que foi o negro quem viu a crueldade bem de perto, como diz você nos seus versos, Caetano Veloso. Foi o negro quem viu a crueldade de perto.
Foi o negro que atravessou o Atlântico e produziu milagres de fé no extremo ocidente. Foi o negro que se ergueu além da dor. Vamos nos erguer, vamos levantar nosso nariz, vamos nos mostrar altivo e com sabedoria na cabeça, com sabedoria no agir e com sabedoria na formação. Fique com todos os orixás do Brasil e todos os deuses das suas crenças e vamos à luta. Vamos apoiar a luta de todos os negros e negras desse país. Um beijo negro e um abraço negro para todos.